Pessoal, nós vamos conversar agora com a jornalista, apresentadora, roteirista, Amanda Costa. Tudo bem, Amanda? Mãe também, né, Big? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Que honra estar aqui com você. Imagina, a gente agradece desde já você estar aqui conosco, compartilhando suas experiências, Amanda. Muito obrigado, viu? É uma honra, é uma honra. Amanda, como que você começou no jornalismo? O que te levou a ir para essa área? É uma longa história, Big, mas eu vou tentar resumir. O meu pai era motorista das equipes de jornalismo da Rede Globo. Então, ele levava as pautas, que naquela época ainda eram impressas, né? Aquele roteiro do que o repórter vai perguntar, o endereço onde vai ser a entrevista. Aquilo os repórteres usavam e ficava no banco de trás de um carro chamado Veraneio. Nossa. Entendedores entenderão. E o meu pai levava para casa para a gente era pequenininho, eu, minha irmã e meu irmão, para a gente desenhar, brincar e tal. E minha irmã desenhava, meu irmão não dava bola e eu virava pauta e lia. Aos 5 anos eu já lia pauta. Então eu Olha, já cresci lendo pauta e aquilo foi um caminho muito natural para mim. Pegava a colher de pau da minha mãe e fazia reportagens, entrevistava todo mundo em casa. Então foi um caminho muito natural para mim, Big. olha que bacana. Então isso já veio desde o comecinho de tudo, né? Desde pequenininha. Ô, Amanda, você já foi âncora de telejornal na TV, por trás das câmeras. O que que um jovem que está iniciando na área deve saber assim? Quais são as suas dicas para esses jovens? Big, a primeira coisa é não desista nunca. No meu caso, por exemplo, foi um momento de muita ansiedade o vestibular, né? Eu tinha já essa decisão desde sempre, desde muito pequena, mas eu estudei minha vida inteira em escola pública, não tinha grana para pagar cursinho, filha do motorista e da costureira, não tinha grana para fazer um curso de inglês, e eu via que os meus concorrentes eram muito mais bem preparados, mas eles não tinham algo que eu tinha, que era o propósito, a resiliência, a força, a certeza de que eu poderia conseguir. Então, esse é o grande diferencial. Se eu pudesse dar uma dica para quem está começando na carreira, é assim: acredite em você. Eu ouvi uma frase depois que eu estava na faculdade de um primo meu. E ele disse: quantos jornalistas você acha que vão se formar só esse ano, Amanda? Centenas, milhares. Por que você acha que com você vai ser diferente? Por que você vai conseguir? Aí eu respondi para ele, porque eu sou especial, porque eu acredito em mim. Eu acho que cada um tem a sua história. A minha história é essa. E aí, no dia que apareceu minha primeira reportagem no Fantástico, esse meu primo me ligou e falou: parabéns, você conseguiu. Sensacional. Tá vendo que inspiração, gente? Ô, Amanda, eu sei que seu tempo está muito corrido, mas para a gente finalizar, você já trabalhou com diversos roteiristas, cinegrafistas, diretores. Quais dicas você dá, né, para quem está iniciando na área do audiovisual especificamente? Criatividade sempre. Como você faz, né, Big? A gente que está nessa área do audiovisual, e esse com certeza é um dos setores que mais crescem, né, no meio da comunicação, e hoje, inclusive, não só para a comunicação do grande público, mas também no meio corporativo, as organizações já perceberam que comunicar de um jeito claro, de um jeito simples e até descolado, pode ajudar a resolver muitos problemas das empresas, né? Muitos dos problemas estão na comunicação, ou melhor, na falta dela. Então a dica é: seja criativo o tempo todo, inove, não tenha vergonha das suas ideias malucas, aposte nessas ideias malucas e principalmente defenda essas ideias. Porque Boa. senão amanhã você vai ver que alguém colocou em prática aquela ideia e você vai falar: puxa, eu tinha pensado nisso, mas achei que era uma ideia boba. Então acredite nas suas ideias, faça todas as perguntas, não tenha vergonha de perguntar e faça com amor, principalmente. E é isso, gente. Amanda, muito obrigado. Essas dicas são muito valiosas para quem está iniciando e certamente vai fazer muita diferença em quem está assistindo esse vídeo aqui na nossa cidade de Bom Jesus dos Perdões. Muito obrigado
E sua estrela sempre brilha e, nossa, a gente sempre te acompanha aqui. Que alegria, Big! A sua também. Aliás, esqueci de contar um detalhe. Quando eu fui para a TV Vanguarda, em novembro de 2003, a minha primeira reportagem na TV Vanguarda foi em Bom Jesus dos Perdões. Teve algum problema aí na cadeia feminina? Nossa, olha que tem história, hein? Tem história, tem ligação com Bom Jesus dos Perdões. Eu e o cinegrafista pegamos a boa e velha Dom Pedro e chegamos rapidinho em Bom Jesus para contar essa história. Muito obrigada, sucesso para você, parabéns por tudo que você faz aí na cidade, pelo diferencial que você leva para a cidade, de criatividade e da importância da comunicação. Conte conosco, me segue lá nas redes sociais, no Insta é Amanda_Costa_Bonafé. Um beijo para Bom Jesus dos Perdões, um beijo para você, Big. Olá a todos, dessa vez agora nós vamos conversar com Pedro Melli, um perdoense, jovem, que saiu de Bom Jesus dos Perdões para trabalhar em São Paulo com audiovisual. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. São mais de 8 horas da noite nessa entrevista que a gente está fazendo via remoto. Está tudo bem por aí? Muito embora essa questão de pandemia, estão se virando, está todo mundo bem? Sim, está todo mundo bem, graças a Deus. Estamos trabalhando, mantendo todos os protocolos de segurança. E assim tá indo, né? Isso aí, que joia. Pedro, a gente está fazendo um bate-papo para mostrar para os jovens de hoje, como você também ainda é jovem, você saiu de Bom Jesus dos Perdões, uma cidade com 26 mil habitantes, criou sua própria marca de roupa e trabalha com audiovisual. Como a nossa ideia é mostrar para os jovens que o audiovisual é um caminho bem amplo para você poder trabalhar, é um caminho legal, gostoso de se trabalhar. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Primeiro, como um jovem que saiu de Bom Jesus dos Perdões para vencer em São Paulo, e depois, na sequência, que você fale um pouquinho do que o audiovisual interferiu diretamente na sua vida profissional. Certo. Primeiramente, foi assim. Eu sempre tive uma paixão por fotografia. Então, desde as câmeras Cybershot, sabe? Aquelas bem antigonas de filme. Às vezes a minha mãe, ela deixava eu fotografar e eu gastava todos os cliques dela lá, adoidado. E ali eu acho que foi onde eu comecei a me interessar por fotografia. Só que pelo audiovisual, foi na época que os celulares começaram a ter câmeras. Então eu tava, tipo, acho que no primeiro, segundo colegial, e aí eu andava de skate com os meus amigos e a gente começou a gravar alguns vídeos de skate. E aí, assim, como eu já gostava de fazer as fotos, já me interessava por essa questão de tecnologia, e eu também não era dos melhores andando de skate, eu sempre fui o último ali, aí eu me propunha a filmar eles, entendeu? Então, tipo assim, na nossa galera tinha gente que já andava de skate há 5 anos, então eu falava, não, deixa que eu filmo você. E aí eu comecei a pegar o celular dos amigos, que o meu celular mesmo era péssima câmera, e comecei a filmar eles. E ali eu comecei a descobrir um interesse, e também por causa da música, que eu tenho um amigo que ele é cantor aí em Bom Jesus dos Perdões, que é o Mark Almeida, e aí ele falava, meu, eu preciso fazer um trabalho de vídeo, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, vamos fazer. E aí eu pegava o celular e gravava ele na escola cantando, gravava onde ele ia, eu estava atrás gravando. E aí com isso eu criei essa vontade de aprender fotografia e filmagem. E aí em Perdões não tinha curso, não tinha nada por perto que ensinasse ou que desse esse apoio. Muito específico, né? E sim, é muito específico. E aí os meus pais são separados, o meu pai mora aqui em São Paulo. E quando eu terminei a escola, o meu sonho era trabalhar com arte, era viver da arte. E eu falei, bom, eu vou tentar as caras em São Paulo, vou ver o que eu consigo. Chegando aqui em São Paulo, eu descobri a cultura, digamos assim, né? Porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vi que tinha centro cultural, tinha fábrica de cultura, tinha casa de cultura, e todos esses locais davam cursos, davam recursos, apoiavam o jovem, e eu falei, meu Deus, é o paraíso.
E aí, chegando aqui, eu comecei a fazer um curso gratuito de fotografia básica e, ao mesmo tempo, eu passei numa seletiva para trabalhar como jovem monitor. Nossa, que bacana. E aí, o jovem monitor, ele rodava em todos os núcleos do Centro Cultural. E nessa troca tinha o setor que eu mais queria trabalhar, que era o audiovisual. E, tipo, foi engraçado porque eu fui o último a passar no audiovisual. Tipo, todo mundo já tinha passado. Eu Nossa, passei na comunicação, no educativo, no atendimento. E é um ano só de experiência, né, que você vive como jovem monitor. certo. E aí, quando chegou o meu ano de trabalhar com audiovisual, eu já tinha concluído meu curso básico e o curso avançado de fotografia e já estava fazendo alguns trabalhos com vídeo, já estava estudando por conta na internet também. E aí, quando eu entrei pro audiovisual, eu falei, meu, é isso que eu quero. Tipo, a hora que eu entrei assim numa sala de edição, peguei o computador, abri o editor e tal, porque até então nem computador para editar vídeo eu tinha. Certo. Então foi um passo, foi muito rápido para mim, mas foi bem legal assim, porque eu já trabalhava. Aí foi quando eu comprei a minha câmera, aí eu entrei no Centro Cultural, aí me roubaram essa câmera. Aí eu consegui comprar minha T3i, que tá comigo até hoje. E aí dela eu comecei a estudar online na internet, como que fazia vídeo, como fazia foto e tudo mais. E aí foi quando eu entrei no audiovisual. E aí eu peguei, tipo, um Mac pela primeira vez. Na verdade era um Hackintosh também. E aí peguei um Hackintosh, mas era tipo Final Cut para editar. Aí eu tive um gestor que me ensinou, ele falou: "Ó, você filma assim, você movimenta assim, pega ângulo tal, na hora da edição você vai fazer os cortes assim". E aí ali eu falei: "Mano, é isso que eu quero para minha vida" e aí até hoje eu tô atrás de trabalhar com audiovisual. O audiovisual, ele abre muitas portas, né? Hoje, você está com quantos anos? Tô com 24. 24 anos. Nossa, é uma idade bacana para você iniciar, já com uma certa experiência, né? Porque você já veio no aprendizado ali desde a sua adolescência, né? Pegando os takes com o celular mesmo, mas aquilo ali já te mostrou como movimentar uma câmera, como você trabalhar com enquadramento. Sim. Você também, mesmo sem os cursos, né? Você consegue na prática, né? Na raça, vamos dizer assim, ver que se você filmar contra o sol, já dá uma dificuldade na hora de você captar uma boa imagem e assim por diante. Isso já fez uma diferença para você, né? Eu acredito, para você começar a depois evoluir como profissional baseado sempre no aprendizado. Vejo que você usou uma câmera de entrada, como você mesmo falou, que é a T3, mas hoje, você acha que fez alguma diferença você ter usado o celular, obviamente, da qualidade, tá? Exceto a qualidade. Existe alguma diferença você ter usado o celular naquela época e hoje ter uma câmera um pouco melhor? Mas a respeito de como capturar a imagem, de como você aprender, você acha que faz muita diferença? Ou você indica isso para que a pessoa tenha... Não importa o meio, o que vale é começar. Eu acredito muito nisso, porque eu falo que meus professores de fotografia e de vídeo foram os meus amigos que andavam de skate e o Marquinhos que tocava. Porque eu não tinha noção nenhuma. Eu pegava o celular e tava gravando aqui, assim. Eu nem olhava no. Tipo, hoje tem no YouTube, né? Como fazer vídeo com o celular, como Vários gravar com o celular. editores, né, para celular. Na época era 2011, tipo, nem tinha vídeo no YouTube. O YouTube nem era tão popularizado assim. Sim. E eu falo que eles que me ensinaram muito, porque assim, que nem. Eu ia fotografar alguém andando de skate. E aí eu lembro que esse meu amigo, que era o Natan, ele já falava assim, ó, não pode cortar a minha cabeça a hora que eu der a manobra e não pode cortar o meu pé a hora que eu estiver andando. Então ali eu já estava aprendendo um pouco de enquadramento. Aí às vezes eu ia gravar o Marquinhos e ele reclamava muito que todo mundo que filmava ele tremia. Então ali eu já fui aprendendo também sobre estabilização. Questão de áudio, do pessoal ficar falando atrás da câmera, conversando, porque o pessoal geralmente pega o celular e grava assim, né? Tipo, fica ali gravando e deixa. Então eu digo que essas coisas que eles foram me alertando de falar, ó, não treme, tenta não cortar a cabeça, tenta não cortar os pés aqui, tenta pegar a manobra em cheio. Eu fui adaptando
E a hora que você pega um material melhor, ou que você vai para um curso, alguma coisa assim, você mais, como posso dizer, você modela, né? Esse aprendizado básico, por exemplo. Porque com o celular eu já curtia muito fazer vídeo. Então, você começa a dar o primeiro passo com o celular, você começa a gravar. E hoje em dia tem celular que, meu, você pegar um Samsung Note ou um iPhone do 8 para cima, você faz o mesmo trabalho que alguém pode estar fazendo com uma câmera, ou até melhor. Verdade. Então, tipo assim, naquela época o celular acho que tinha 5 megapixels, nem isso. Então, assim, é bem contraditório. Hoje eu com meu celular, às vezes eu tô na rua, não tô com a câmera, eu pego meu celular, eu saco, eu vou fotografando, eu vou filmando, eu vou fazendo as coisas que eu quero. Já fiz ensaio para minha marca com o celular, entendeu? Tipo, fui, tava sem bateria na câmera, falei, mano, vamos com o celular. Peguei, tava no lugar da hora, falei, vamos fotografar com o celular. E é isso, eu acho que o equipamento ele não importa tanto assim. Hoje qualquer celular filma em 1080, então em Full HD, né? Então qualquer celular já tem uma baita qualidade e a pessoa só precisa ter essa noção. Você pegar umas aulinhas básicas de tipo como estabilizar o celular, como fazer enquadramento, usar as regras de terços e tudo mais, já consegue fazer vídeos incríveis assim. É isso aí. Hoje o celular é tão bom quanto uma câmera, né? Já de ponta, vamos dizer assim, acessível para que você possa fazer um bom trabalho de videomaker ou até mesmo a fotografia, né? Como você mesmo disse, existem várias marcas com diversos tipos de câmera. Hoje tem 3, 4 câmeras num aparelho celular que consegue fazer o foco mais próximo, no meio e dar a profundidade para dar aquela imagem bonita. Pedro, para a gente estar finalizando, queria que você deixasse, né, uma mensagem. Primeiro, né, vou falar o que você indica para esse jovem de hoje, que caminho ele deve seguir, quais foram os erros que você cometeu, que você pode ajudar esses jovens de hoje a encurtar, vamos dizer assim, o caminho, né? Olha, eu fiz isso, mas se eu tivesse feito aquilo, de repente eu estaria ganhando um tempo ali, mas de repente foi necessário também por conta do aprendizado. E você deixou uma mensagem para ele, né? Sobre essa questão de você ter saído numa cidadezinha pequena e hoje está aí, ó, uma cidade grande se destacando no audiovisual. Cara, a mensagem que eu tenho para dizer, eu tô acompanhando bastante jovem em Bojas dos Perdões que tá trabalhando com fotografia. Tem uma molecada que eu já peguei fotografando na rua. Às vezes, tipo assim, eu tô trabalhando em São Paulo, mas eu tava home office, então eu tava em Perdões, tava em casa. E aí eu passava de carro, via a molecada com câmera e tudo mais. E eu acho que assim, estudar é o caminho. Não, não tem como eu falar, pega a sua câmera que o dom natural vai vir e você vai tirar lindas fotos. O princípio de tudo é você estudar e praticar. Essa é o arroz e feijão. Estuda e pratica é o básico. E que nem, para mim, a evolução foi a partir de eu começar a estudar mesmo. Então, eu tinha vontade, eu tinha os conhecimentos básicos, e aí eu fui fazendo os cursos. E hoje, assim, eu acho que em Bom Jesus dos Perdões ainda não tem curso de fotografia, se eu não me engano. Não conheço ninguém que dê aula de fotografia em Bom Jesus dos Perdões. Acho que a Atibaia tem. E acho que a Atibaia deve ter. Sim. Mas, assim, a gente tem na internet conteúdo ilimitado de grandes fotógrafos, grandes filmmakers, até pessoas. Tipo, se a pessoa souber um pouquinho de inglês, ela pode buscar pessoas gringas ensinando coisas que no Brasil ainda nem está sendo feita. Então, eu acho que buscar conhecimento é o princípio básico, assim. Vai na internet, pesquisa como fotografar com a câmera tal, como fotografar com o celular, como fazer vídeo com o celular. E aí também você investir no seu sonho, né? Porque a fotografia, ela começa como um hobby, só que ela é um hobby meio caro, digamos assim, pra galera. Tipo, que nem uma câmera que quebra, uma lente que quebra, é um prejuízo enorme. Então, eu acho que a questão é você investir e saber se profissionalizar. Saber como que você vai fazer um trabalho para um cliente, como que você vai fazer um orçamento, se você quer mesmo trabalhar com isso. Principalmente quem quer viver de freela, né? Trabalhar, tipo, freelance e tudo mais. Eu trabalho CLT, mas já trabalhei como freela também. E eu vejo que é importante a gente saber se colocar no mercado e saber
que assim, eu não sou só um profissional, eu sou uma empresa e eu tenho que saber tanto a questão de marketing, de como eu vou me apresentar para ela, como a questão também de apresentar um trabalho de resultado, impactar os olhos das pessoas e elas ficar, tipo, deslumbradas com o seu trabalho. Eu tive alguns trabalhos que, assim, eu fiz com a hamburgueria do Bocão, por exemplo. Antes as fotos deles eram fotos normais, tiravam na chapa ali e tudo mais. E a gente fez um ensaio para os lanches novos. E na época, assim, o Facebook deles bombaram, dava 200, 300 curtidas. E eu acredito que tem espaço para todo mundo, assim, que está começando agora. Então é questão da pessoa estudar, se profissionalizar, entender como que é o caminho. Ó, vou me apresentar assim, vou me portar assim, vou trabalhar desse jeito. E a questão de investir no sonho, pegar tipo todo o dinheiro que você tem e guardar um pouquinho para você conseguir comprar uma lente, comprar uma câmera, comprar um equipamento, porque a fotografia ela é um mar aberto, né? Tipo, às vezes eu fotografo com o celular, só que a hora que eu pego a câmera é diferente. A hora que eu troco de lente é outra coisa. A hora que eu coloco um flash muda totalmente a minha fotografia. Um estabilizador, um gimbal, por exemplo. Então você vai é meio que como se fosse um videogame, você vai passando de fases até que você monta um setup daqueles de cinema e aí ninguém te para mais, né? Mas eu Exatamente. acho que é isso. É isso aí. Aí, resumindo tudo isso, você consegue montar um setup a partir do conhecimento que você teve com equipamentos inferiores, você consegue Sim. montar um setup basicamente para entregar um trabalho bem melhor, né, profissional, a ponto de você precificar de uma maneira bacana que você possa aí futuramente se manter no mercado e ao mesmo tempo viver disso, né? Mas eu acho que o mais bacana disso é que quem entra no audiovisual acaba se apaixonando. O audiovisual é muito amplo, né? Ele vai desde as fotos que você pode fazer ensaios e até comerciais para a TV, né? Então aqui mesmo aqui em Perdões a gente já fez diversos comerciais para a TV e já atendemos também Legal. clientes grandes, né? Grandes, até grandes bancos hoje a gente está atendendo. Mas a essência de tudo isso eu acho que é você ser apaixonado pelo que você faz, né? O equipamento é legal, é consequência para a gente fazer um trabalho profissional. Mas a paixão que Sim. nasceu lá atrás, né? Onde você começou a gravar com skate, onde você começou a fotografar e ter aquele olhar de registro de uma bela fotografia, lá já a mordidinha, a picadinha começou lá atrás, né? O bichinho do audiovisual, quando ele pica, não tem como fugir. É o que eu falo, que nem com a minha marca, eu procuro ajudar os artistas a ter uma imagem melhor perante, assim. Então, às vezes tem um garoto de 17 anos que ele canta um rap ou ele, sei lá, canta um acústico, faz alguma coisa. E aí, o que que eu posso oferecer para esse garoto? Aí eu pego e faço assim, vamos fazer um clipe. E muitas vezes eu faço de graça, porque, tipo assim, é um bagulho que eu gosto, e aí eu troco com ele. Então, assim, eu vou estar te ajudando, você vai estar divulgando meu trabalho e a gente vai se ajudar e os dois vai crescer. Então, eu acho que muitas vezes já fiz muitos trabalhos, tipo, para as pessoas que só porque eu gostava mesmo, porque no começo você rala um pouco, tipo, é difícil você chegar no mercado e falar assim, ah, meu trabalho custa R$ 3.000. Aí a pessoa fala assim, tá, mas me mostra seu portfólio, por O exemplo. portfólio. Ah, aí você não vai ter nenhuma foto para mostrar, você não vai ter nenhum trabalho. Então, muitas vezes a gente pega os amigos, fotografa, e aí você começa a se apaixonar. E quando você vai trabalhar para fora, que nem hoje eu trabalho na Inspetoria Salesiana, e trabalho no setor de audiovisual deles. E assim, o pessoal fala, ah, mas é um trabalho que você fica das 7 às 5 lá, você precisa prestar horas e tudo mais. Mas mesmo sendo um trabalho CLT, eu tô lá e eu tô me divertindo, porque às vezes eu tenho experiência com uma outra câmera nova deles, às vezes eu tô editando um vídeo, e é gostoso demais você pegar para editar um vídeo, pra você pegar para montar as peças dos takes que você fez. Tipo, o tempo passa voando. Então, eu faria tranquilamente pelo resto da vida, assim. E aí, quando você consegue ganhar dinheiro com isso, nossa, aí você É fez tipo o legal. game, você finalizou tudo, assim, você venceu na vida, digamos. Fechou, Pedro Melli. Agora, só para a gente acabar esse bate-papo, Sony ou Canon? Cara, eu migrei para Sony e, e eu E gostei muito
O Windows ou Mac? Eu gostei muito da qualidade dela. Então, eu trabalhei com Mac uma vez só. Por enquanto, eu ainda sou Team Windows. Eu ainda preciso Premiere ou Final mudar. Cut? Premiere. Mesmo ele travando. Mesmo Chora. ele travando. Então, o Final Cut, eu trabalhei também com ele nessa época do Centro Cultural. E não sei também se era falta de experiência minha, mas hoje no Premiere eu faço muito mais coisas do que eu fazia com o Final Cut. Então, para mim, parece que o Premiere ele é mais intuitivo e mais fácil, digamos assim. Ah, mas Mas eu aí comecei no você Sony Vegas, aí você não volta mais. quando vai pro Final. É. Ó, Eu só... o render dele é muito rápido, você não perde tempo nenhum. então. Um dia eu vou chegar nesse nível, um dia, Mas fique à vontade para você vir dar um pulinho aqui. com certeza. Pedro, obrigado. E eu acho que valeu muito para todos nós aí conhecer a história do Pedro Melling. Perdoense, que estudou nas escolas municipais, estaduais de Bom Jesus dos Perdões e que hoje trabalha em São Paulo com audiovisual. Pedrão, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, por estar falando um pouquinho aqui, trocar essas ideias, ainda mais com você, que é referência no audiovisual da cidade. Então, tipo, é uma honra. Tamo junto. Valeu. Abraço. Pessoal, nós estamos com Kaká Pompeu, fundador da Atibaia TV, e também tem a sua profissão como videomaker, jornalista, tudo mais. Tudo bem, Kaká? Bem-vindo. Maravilha, senhor Big, como tá por aí? Tudo jóia. Kaká, queria que você falasse um pouquinho do início da sua carreira. Nós estamos fazendo esse vídeo para orientar os jovens de hoje, né, sobre essa profissão tão bacana que é trabalhar com captura de emoções, né? Captura de imagens, reportagens. Conta pra gente um pouquinho como foi o início da sua carreira. Legal, Big. Então vamos lá. Bom, faz tempo, né? Muitos anos atrás. E é bem interessante, assim, é claro, cada um considera a sua própria história bastante interessante, mas a minha ela começou no colégio. Quando eu fiz primeiro colegial, eu tive uma professora, Isis Gonçalves, por quem eu tenho um super apreço, uma pessoa maravilhosa, e ela dava aula de artes. E naquele ano ela propôs para a gente, para a turma toda, né, fazer um vídeo. Imagina, e isso a gente está falando muitos anos atrás mesmo, né, na época que quem está assistindo, depois dá um Google aí para procurar o que era isso, época da VHS, de fita VHS. Então era tudo muito diferente, né, de hoje, tudo muito mais complexo e inacessível do que é hoje, né? Hoje você tem um celular, você pode fazer um vídeo a qualquer momento. Mas, enfim, naquela oportunidade, então, a turma se reuniu e dividimos, né? Quem queria fazer a parte como ator da história que a gente criou, quem que ia fazer o roteiro, quem ia fazer a direção, e eu acabei escolhendo fazer a parte de câmera. Então, acabei tendo um primeiro contato com câmera, né? Eu já tinha tido uma experiência familiar, né? Meu pai já tinha tido câmera Super 8, né? Que é outra tecnologia de cinema, filme Super 8, e depois ele também tinha adquirido uma câmera VHS. Então, enfim, eu já tinha um pouco de experiência, mas familiar, gravar o aniversário da família, final de ano e por aí vai. E quando teve essa proposta, falei, então eu faço câmera, né? Eu já tinha o equipamento e assumi essa função. E foi muito legal, né? Foi um vídeo, inclusive eu tenho ele até hoje, chama Isgaris in the Trusta, o nome do filme. Peraí. Qual é o nome do filme? Isgaris in the Trusta. Ele fala sobre o quê, Kaká? Então, é zoação, era brincadeira da molecada, então a molecada imitava os professores, então os professores, é claro que não podiam acompanhar, porque a gente ia zoar com os professores, pegar o que tinha de ruim no professor e a gente trazia isso dentro da história do filme, né? E por aí foi. Então, eu fiz toda essa parte de filmagem, acabou despertando em mim esse interesse. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, né? Isso daí foi no primeiro colegial, né?
2 anos depois, quando eu fui fazer a faculdade, sempre tem aquela pressão familiar, filho, o que você vai prestar, o que você vai fazer, o que você não sei o quê, você vai fazer engenharia, você vai fazer administração, você vai fazer direito, medicina, enfim, aquelas áreas tradicionais que todo pai daquela geração queria, né, que o filho fizesse. E eu falei, não, vou fazer comunicação, né? E aí aquele choque, porque na minha família não tinha ninguém assim diretamente ligado à área de comunicação, era uma área que a gente está falando mais de 30 anos atrás, embora não pareça, né? Cara de novinho, mas a barba branca entrega. E aí, beleza, você vai fazer comunicação, mas você já sabe o que exatamente você vai fazer? Eu falei, provavelmente eu vou fazer publicidade e propaganda. Maravilha, então vai lá, né? Vai lá e presta, né? O vestibular. E maravilha, prestei vestibular, né, em vários lugares naquela oportunidade e acabei passando em publicidade e propaganda na FAAP, na Fundação Armando Álvares Penteado, que fica ali em São Paulo, ali na região ali do estádio do... Fugiu agora o nome ali, do estádio municipal ali do Pacaembu, e fui fazer lá. Não tinha ninguém em São Paulo que morava e tudo mais, fui morar no prédio do Exército de Salvação, né? Pra você ter ideia, eles tinham essa possibilidade das pessoas morarem no prédio, pagando um valor muito menor. Morei com 14 pessoas e começou aí. E desde o início, né, eu tive a opção de fazer faculdade noturna, o curso noturno, porque o meu objetivo realmente era desde o início estar trabalhando, tá fazendo a faculdade, tendo a experiência teórica e procurar ter a experiência prática. Eu acho que isso foi um super diferencial na minha vida. Então, desde o primeiro semestre da faculdade, comecei a trabalhar. Trabalhei com um videomaker lá de São Paulo, um cara que fazia eventos corporativos, fazia alguma coisa social também, casamentos, tudo mais. E aí, então, foi indo, né? Trabalhei um pouco com ele, fui conhecendo algumas pessoas, depois fazendo alguns cursos, conhecendo outras pessoas e comecei a ter relacionamento com pessoas da área da comunicação que foram naturalmente abrindo porta, né? Porque eles viam, né, um moleque, né, com vontade de trabalhar e tudo mais. E eu falar para você, Big, o começo ele é sempre cruel, né? Porque você pensa assim, eu estou fazendo faculdade, então vão me tratar com respeito. Não, eu carregava caixa, lavava, limpava fio, fazia super operacional, né? Aquele trabalho muito operacional mesmo. E aí o pessoal foi vendo, né, que mandavam o que tinha que fazer, eu fazia, procurava fazer bem feito. Isso para mim foi muito importante, porque foram abrindo-se as portas e o negócio foi indo. Bom, com 6 meses de faculdade, eu estava trabalhando já com esse pessoal de eventos de vídeo, makers e tudo mais, nos finais de semana, né, e noturno, quando às vezes eu também faltava da faculdade, e também comecei a trabalhar numa agência de publicidade, que tinha, junto com a agência de publicidade, também um estúdio fotográfico. Então, comecei a trabalhar com ele e eu falei, poxa, mas eu estou fazendo uma faculdade de publicidade e propaganda e trabalhando numa agência de publicidade e propaganda, é isso? Tá certo? Eu falei, tá certo teoricamente. Mas eu falei, poxa, o que eu estou aprendendo na prática é o que eu estou aprendendo também na teoria. Então, por que não diversificar um pouco mais, né? Abrir um pouco mais o leque? Aí eu continuei trabalhando nessa agência, publicidade, que chamava 3D Comunicação Corporativa. Junto com isso, trabalhava no estúdio também de fotografia, do estúdio Dado Strauss, que é um fotógrafo conhecido de São Paulo e tudo mais. E migrei o curso para a faculdade de cinema, né? A área de comunicação, ela tem algumas áreas afins. Então, você tem cinema, você tem rádio e televisão, você tem jornalismo, você tem publicidade e propaganda e você tem relações públicas. Todos esses cursos, esses 5 cursos, eles estão dentro da Faculdade de Comunicação Social. E aí foi, né? E aí você começa a trabalhar, começa a entrar na área, começa a ver o que realmente você gosta, o que você não gosta, e o negócio foi fluindo. Fiquei... aí, um detalhe, tive que parar com 1 ano de faculdade, né? Então eu fiz 6 meses de publicidade, 6 meses de cinema, tive que trancar a faculdade porque fui convocado para serviço militar obrigatório. E fui convocado para servir em Jundiaí. Até tentei durante um período conciliar, né, o quartel com a faculdade, mas tinha muitos serviços do quartel que tinha que ficar lá de guarda à noite e tudo mais. Tive que paralisar a faculdade
paralisei a faculdade, fiquei 1 ano no quartel e passou esse período do regime militar. Foi uma experiência interessante, nada a ver com a minha área, mas acabou sendo uma experiência de vida bastante interessante. E quando terminou, então, voltei para São Paulo, voltei a trabalhar, voltei a entrar na área e tudo mais. E aí começaram, né, a aparecer determinados tipos de trabalho e tudo mais, e aí eu fui me direcionando. Mas durante muito tempo fiquei na área de fotografia, né, e publicidade. Foram as 2 áreas que eu fiquei até o período da faculdade, embora esteja fazendo faculdade de cinema na época. Mas para mim isso sempre foi legal porque eu pude ter experiências práticas e teóricas mais diversificadas. E quando me formei, né, quando terminei a faculdade, isso daí foi no ano de 1993, né, quando falo bastante tempo, é bastante tempo mesmo. Então, em 1993, eu acabei fazendo a opção de seguir a área de fotografia, e me dediquei durante um período até que abriu para mim uma área nova, né, que eu comecei a ter bastante interesse, que foi a área de marketing, né, que é uma área também afim à área de comunicação, né, e aí eu procurei quais eram os melhores cursos para fazer uma pós, tudo mais, acabei indo fazer a pós na ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma excelente escola, uma escola que eu tenho um carinho muito especial. E aí foi quando eu consegui também entrar como trainee da Pirassununga 51, da Indústrias de Bebidas Miller, lá em Pirassununga. E acabei indo trabalhar na área de marketing, né? Eu já tinha experiência na área de comunicação, com fotografia, com vídeo, com publicidade e tudo mais, e acabei assumindo como trainee de gerência de produto do Produto 51, né, da Pirassununga 51. Então, enfim, é um começo bastante diversificado, né? Eu não fiquei parado em momento algum, trabalhei todos os anos da minha faculdade, o tempo inteiro, foi o que me viabilizou, inclusive, pagar a minha faculdade. Eu até brinco que assim, mas quer dizer que então você se mantém desde então? Não, o que eu ganhava, né, início de carreira sempre é muito difícil, o que eu ganhava eu conseguia pagar a faculdade. Eram faculdades caras, né? Eram faculdades que realmente assim, tinham um valor significativo mensal, de mensalidade, e a minha família me apoiava com relação aos custeios, né? Então, eu morava com irmã, morei no Exército de Salvação, né? Então, sempre procurando diminuir o custo para a minha família, mas eles sempre me ajudaram, né? Transporte e alimentação, principalmente. Bacana, Cacá. E, Cacá, dentro dessa sua história que iniciou, né, dentro do colégio, na sua adolescência ali, você teve seus contatos, obviamente, já vindo da sua família, por parte do pai. Com a atualização, rede social, equipamentos mais acessíveis, hoje você consegue criar até filmes, né, através de um celular, desde que você tenha todo o conhecimento de enquadramento, velocidade, abertura de obturador e tudo mais. Que dica que você deixa, né, para esse jovem de hoje, né, baseado no jovem que o Cacá foi lá atrás, onde teve acesso àqueles equipamentos naquela época e perto do que hoje é ofertado, né, diante dessa tecnologia que só evolui e redes sociais que, num clique, você já disponibiliza um vídeo? Miga, eu digo que assim, eu acho que o segredo para quem quer entrar em qualquer área que seja, e eu falo qualquer área mesmo, meter as caras, né? Não ter medo, buscar conhecimento, né? Estar preparado para as oportunidades, eu acho que isso é fundamental, porque às vezes você vai ser chamado para um trabalho e de repente aquele trabalho é tão rápido que você não, ele vai acontecer, né, daqui tão pouco tempo que você não vai ter trabalho aí, não vai ter tempo para você aí buscar o conhecimento. Então você procure buscar o conhecimento. Eu acho que essa geração que tem hoje tem esse grande diferencial. Ele tem acesso ao equipamento, né? A gente vê aí coisas fantásticas, fabulosas sendo feitas por celular. Né? As câmeras de celular hoje elas têm uma tecnologia que na minha geração era impossível, né? Então um celular hoje que filma em 4K, tem celular que filma em 8K, né? Então tudo isso está aí na palma da mão, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar este celular, tá? Mas com pouco recurso você tem acesso a excelentes equipamentos. Não precisa ir para o 8K.
tá? Mas tem, de repente, no Full HD já é suficiente. Além disso, você tem as suas plataformas que você pode se tornar um empreendedor a qualquer momento, a partir do momento que você começa a produzir o conteúdo e disponibilizar esses conteúdos no seu próprio canal, na sua rede social. Né? Então tem N ferramentas, Facebook, YouTube, Instagram, enfim, tem N plataformas aí que não limitam mais essas possibilidades. A gente vê o quantos novos talentos surgiram do nada, né? Criando o seu próprio canal, fazendo suas experiências, ou seja, eu diria assim, Big, eu acho que o mundo hoje, embora esteja mais competitivo, porque existem muito mais profissionais para fazerem as funções, porque a gente tem esse acesso à tecnologia para todos, né? Você tem que buscar o que você pode fazer, que você vai se destacar. E isso daí eu digo assim, Big, acredite no teu sonho, faça o que você goste. Nenhuma profissão é fácil, nenhuma profissão é difícil. Agora, ela se torna quase impossível se você fizer o que você não gosta. Então, faça o que você sinta prazer, faça o que você acredita, siga o seu instinto, isso é muito importante, aquela coisa de quantas vezes a gente se deparou com oportunidades que se a gente ali não tivesse com uma câmera carregada, com um equipamento básico, tudo mais, a gente não teria feito o registro. O registro pode ter saído fora de foco? Pode. Mas você foi o único que fez aquele registro. Então, mesmo às vezes, de repente, com o fora de foco, você consegue atingir algo que ninguém conseguiu, que jamais alguém poderá atingir novamente. Né? Então, esteja sempre preparado, sempre atento. A gente que trabalha com comunicação, eu brinco que a gente traz junto atrás aqui nosso, tem aí uma antena parabólica olhando 360 graus o tempo todo. A gente tem que estar sempre antenado, a gente tem que estar sempre ligado e sempre disponível para fazer aquilo que a gente acredita. A Atibaia TV é uma referência na região. Hoje em dia a gente vê que a internet ela é muito mais ágil, muito mais rápido, ela chega em lugares que você nem imagina, diferentemente da TV convencional ou até mesmo do rádio, que depende de potência para poder estar transmitindo à distância. E a internet encurtou e, ao mesmo tempo, ampliou o acesso a isso. Cacá, rapidinho, uma pincelada sobre essa implantação, essa ideia, esse sonho realizado e que hoje é referência na região. Big, a TV começou há 8 anos atrás, o ano era 2013, e eu vinha de uma fase profissional que eu tinha perdido tudo. Tá? Foi um super tombo que eu tive na minha vida, e não é um tombo, às vezes as pessoas falam, onde você errou para ter tido esse tombo? Não, mudou-se uma lei, a lei da Cidade Limpa. Nesse momento, em 2013, eu atuava no segmento de mídia exterior, e com a implantação da Lei Cidade Limpa, eu perdi 90% do faturamento, e aí você tem que se reinventar, né? Aquela pedra que você encontra no meio do caminho, muitas vezes você fala, não vou conseguir superar essa pedra, ok, não precisa superar, não precisa querer quebrar a pedra, desvie dela, né? Busque alternativas, busque novos caminhos, e foi o que eu fiz lá, né? A gente, naquele momento, o Facebook ainda não trabalhava com vídeos, a gente tinha nível de vídeos, a gente tinha o YouTube, e a gente foi estudar, né? E eu brinco, né? Para quem não conhece também, depois dá um Google lá, Glauber Rocha, né? Um grande cineasta brasileiro, uma grande inspiração, e o Glauber tinha uma filosofia, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? E ele fazia os filmes através desse contexto. E na época eu me vejo muito assim, Big, eu tinha uma câmera que eu tinha ganho da minha mãe, uma câmera fotográfica, mas que também fazia vídeo, e eu tinha uma ideia, né, de poder trazer a rotina da cidade, o cotidiano da cidade. Só para lembrar e para pontuar, naquele ano de 2013, Atibaia tinha enfrentado um problema grande de enchente, nós tínhamos uma área na cidade bastante afetada, a Fernão Dias tinha caído uma barreira bastante séria lá e ela ficou por mais de 6 meses fechado, a pista que vinha para Atibaia, tinha que dar um desvio enorme para se chegar em Atibaia, né? E aí eu participei de uma coletiva de imprensa naquele momento, onde tinham mais de 13 canais a nível nacional falando basicamente, não venham para Atibaia, Atibaia está debaixo d'água, Atibaia está difícil acesso, por aí vai. A rede hoteleira estava perdendo contratos absurdamente grandes, e a realidade do município, para nós que moramos no município, a gente não via nada disso, porque eram questões pontuais, eram alguns pontos da cidade que tinham esse problema. A cidade continuava com a rotina dela normal. E aí eu falei, poxa, para falar mal da nossa cidade, tem um monte de gente. Para fazer sensacionalismo com a nossa cidade, tem um monte de gente.
precisa de alguém que fale bem, né? Às vezes a gente sabe o que acontece no outro lado do planeta em questão de minutos, né? De segundos. E o que acontece na nossa cidade, na nossa vizinhança, essa notícia não chega porque não tem quem faça. Então aí é uma oportunidade. E aí eu digo para todos os segmentos, existe oportunidade para quem queira trabalhar com comunidades locais, com comunidades carentes, com entidades de classe, enfim, mercado tem desde que você esteja proposto a fazer um bom trabalho, isso que o mercado espera. O mercado não admite mais pessoas que venham fazer aventuras, que venham fazer coisas que não sejam de uma maneira correta, de uma maneira ética e de uma maneira que seja positiva para a sociedade como um todo. Bacana. Essa foi a história do Kaká Pompeu, grande profissional da área de comunicação, né? E da nossa região, hoje referência com suas matérias e o seu jornalismo sério. Kaká, para a gente finalizar, qual a sua dica, né? A gente já perguntou isso, mas o que a gente poderia dizer para esse jovem de hoje, né? Que certamente vai ser um Kaká no futuro, né? Qual que é a palavra que você pode deixar para esses garotos de hoje? Que vocês têm o dom da vida, vocês têm a oportunidade de fazer a diferença nesse mundo. Todos vocês são pessoas que podem ajudar, nem que seja ao longo da sua vida, apenas uma pessoa e a um momento. Mas isso terá feito a diferença para aquela pessoa e, com certeza, você teria feito pelo menos alguma missão. Agora, se você, ao longo da sua vida, conseguir ampliar isso, conseguir multiplicar, vale muito a pena e eu tenho certeza que não é o dinheiro que vai fazer a nossa vida lá na frente ter valido a pena ou não. É claro que ele é necessário, ele é fundamental, mas é principalmente o seu sonho, é principalmente o objetivo de perceber e de entender que nós vivemos em sociedade, que um depende do outro e esse é você. Esse um dia você vai precisar de ajuda e outro dia você pode ajudar. Então, jamais feche os olhos para isso.